boa noite. Estamos aqui para mais uma noite de aprendizado, uma palestra educativa. Gostaria que nesses instantes vocês deixassem próximo um copo d'água, para que no final nós fizéssemos uma vibração. E vou pedindo para que vocês se acalmem, fechem os olhos, para que possamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, graças a Deus, graças a Jesus. O nosso tema de hoje vem do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, aonde bem-aventurados aqueles que têm o puro coração. Deixar vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que se apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. E, o tendo abraçado, os abençoou, impondo-lhe as mãos. Então, Jesus, como sempre, vem com grandes aprendizados para nós. Desde aquela época, e como nada mudou na questão moral, tudo continua. E hoje nós podemos aplicar esse ensinamento. Quem são essas crianças? Porque os discípulos tentavam afastá-las com palavras rudes. As crianças geralmente são bastante espontâneas. Elas gostam de se aproximar, elas gostam de conversar, elas têm uma curiosidade natural. E muitas vezes nós, adultos, acabamos repreendendo as crianças por sua espontaneidade, achando que muitas vezes elas estão até sendo mal educadas, mas não é, elas são espontâneas, elas estão ávidas pelo conhecimento. E nessa passagem de Jesus, quando ele repreende os discípulos e pede para que as crianças se aproximem, dizendo que quem não se assemelhar a uma criança não poderá entrar no reino dos céus. Nossa, será que todos nós teremos que nos transformar em criança? Em primeiro lugar, quando nós nascemos, nós vamos nos desenvolvemos e hoje, por exemplo, nós somos adultos. Tem como nós voltarmos a ser crianças? Não, né? A gente não pode voltar para o ventre da nossa mãe e começar lá tudo de novo. Mas quando ele fala da criança, ele está falando desta pureza de coração, dessa pureza de alma. Nossa, pureza, a criança realmente é pura. Nós temos que nos atentar a dois detalhes aí. O espírito que está dentro do corpo daquela criança pode já ter vivido N encarnações e pode ser um espírito velho, vivido, experiente. Mas então como que uma criança ela pode ser inocente se dentro daquele corpo de criança habita já um espírito que passou por várias encarnações? Então nós temos que lembrar o seguinte: quando nossa mãe, nosso pai, eles começam a gestação, eles doam lá seu óvulo, seu espermatozoide para desenvolvimento daquele novo ser que vai receber um espírito que começa a se acoplar no primeiro momento aonde ocorre a fecundação. Então, esse espírito adormecido, ele começa a se reunir aquele corpo material, que são células,
que estão lá se dividindo, formando o nosso corpo. Então, nos primeiros anos de vida, quando a gente retorna ao mundo material, nós somos totalmente dependentes. O bebezinho não depende dos seus pais ou responsáveis para a alimentação, para o banho. Então, ele está ali totalmente indefeso e pode notar que os bebês, eles sempre nos cativam, não nos cativam? Ai, todo mundo adora um bebezinho. Ai, que fofinho, que lindinho, né? Beija, abraça, aperta. Porque aquele ser indefeso não demonstra perigo algum. Por isso que a gente se apaixona, né? Por isso que os pais também se apaixonam por seus filhos. Por quê? Muitas vezes são espíritos que estavam em desavença, em discórdias em outras vidas e têm a oportunidade de voltar àquele seio familiar na forma de filho daquele casal ou naquele lugar para que pessoas responsáveis tomem conta deles. E aí a gente se apaixona, porque se de cara você olhasse para aquela carinha meiga e reconhecesse seu inimigo, você não ia jogar ele fora? Como muitas vezes nós vemos aí mães que jogam os seus filhos no lixo, pais que abandonam seus filhos. Provavelmente eles percebem naquele ser alguma coisa e acabam abandonando. Mas, via de regra, a gente se apaixona, todo mundo se apaixona pelo bebê. E nós começamos a fazer o quê? A cuidar daquele ser. Nós até damos, muitas vezes, nós sabemos que os pais dão a vida por aquela criança. E começa lá a sua reeducação. Vou falar reeducação porque naquele momento, o qual nós voltamos para a Terra, nós esquecemos, nós temos o benefício do esquecimento, então nós estamos ali com o nosso espírito, vamos dizer, dormente. A nossa verdadeira personalidade ainda não aflorou. E é um momento ideal para que os pais ou responsáveis atuem sobre aquele espírito. Atuar de que forma sobre aquele espírito, sobre aquela criança? Da forma aonde você começa a educá-la no caminho da moralidade, ensinando-lhes as coisas corretas do mundo. Então você começa ali, e naqueles primeiros anos de vida, as crianças são bem receptivas, elas são bastante suscetíveis. Ou seja, porque nós sabemos que as crianças aprendem, inclusive por imitação, tá? Elas imitam os adultos, principalmente aquelas pessoas que estão próximas, que cuidam dela. Então é um momento ideal, aonde aquela inocência, vamos dizer, aquele nosso lado mal ainda não está aflorado. Então é uma ótima ocasião. Mas tudo bem, o tempo passa e nós vamos tornando crianças, adolescente e voltamos a adulto. Quando nós chegamos dos 7 aos 14 anos, nós vamos começando o quê? A voltar toda aquela, vamos dizer, a integralidade daquele espírito, seus aspectos bons e seus aspectos, vamos dizer, não bons. E aí, a gente não fala que os adolescentes começam a ficar rebeldes, aí não quer ouvir o pai, a mãe, eles acham que eles estão certos. Porque aí o espírito toma posse, vamos dizer, de toda a sua personalidade. E se os pais muitas vezes não conseguiram embutir ali alguns valores morais, ou até mesmo nós sabemos que a responsabilidade dos pais é muito grande, que às vezes até alimentar o egoísmo, né, a intolerância, né, naquele ser, então é uma responsabilidade muito grande. E aí a gente acaba colhendo fruto, porque vai se tornar um adulto que não gosta de receber não de ninguém. Mas como que fica isso?
Os pais vêm, dão a nossa primeira escola, são o nosso primeiro ensino. E como que eu vou me manter inocente se agora eu já sou adulto? Se eu já tenho o meu lado, vamos dizer, não muito bom ali também aflorado, eu tenho que me observar. Eu tenho que buscar esses valores morais através do conhecimento, através do aprimoramento. Meus pais ou responsáveis me deram um alicerce e cabe a mim continuar essa construção, levantar o prédio em cima desse alicerce. Aí sim eu vou conseguir manter essa disponibilidade que as crianças têm. Aí nós estamos pensando agora nesse momento. Quão difícil é? Por que quão difícil é? Porque muitas vezes as provas e expiações às quais somos submetidos são oportunidades para que nós possamos trazer esta criança à tona, no sentido da sua abertura, mas não no sentido de ingenuidade, de bobeira, mas no sentido de buscar essa essência para que a gente possa, de forma corretiva, melhorar esse espírito que habita o nosso corpo. Ou seja, nos melhorar. E muitas vezes, quando aqui Jesus fala que os discípulos rudes, com palavras rudes, né? Ou seja, naquele momento que eles são rudes e tentam afastar as crianças, isso nos remete o quê? Às asperezas da vida. Então, as asperezas da vida que vão nos chegar vão nos remeter a tomar uma atitude. E que essa atitude seja em prol do bem. Mas sempre não vai ter possibilidades de acolhimento, como Jesus fez com as crianças? Sim. O tempo todo, né? Nós costumamos dizer que Deus é bom o tempo todo o tempo Deus é bom. Ele vai colocar nos nossos caminhos pessoas, leituras, fatos, experiências, mesmo as que não sejam as nossas, para que a gente possa se mirar no bem, se mirar em evoluir moralmente, para que quando nós sairmos de novo daqui do planeta Terra, ou seja, desencarnarmos, possamos ir de uma forma melhor do que aqui chegamos. Que lição, né? Que aprendizado. Se nós trouxermos isso para o tempo presente, o que nós temos feito em prol de nós mesmos? Essa é uma reflexão que a gente sempre tem que estar fazendo. Será que eu estou tendo esse coração de uma criança para que eu possa adentrar ao reino dos céus? Fica essa pergunta para nós mesmos, buscarmos a resposta. E aí, se nós estivermos trilhando caminhos tortuosos, não estamos levando em consideração os aprendizados. Não é a hora da gente avaliar e pegar o caminho correto e seguir o bem? Ser caridoso, ser benevolente, ser humilde. Usar todos esses atributos que Jesus busca
nos ensinar nessas suas palavras e nessa pequena situação cotidiana, porque era o cotidiano da época, né? As crianças. E hoje em dia, esse cotidiano continua acontecendo. Ao nosso redor estão pessoas e situações. Como nós estamos portando diante dessas pessoas, diante dessas situações? Nós estamos sendo aqueles adultos tinhosos, rebeldes, irritados, raivosos, intolerantes? Como que tem sido a nossa conduta? Será que eu não tenho que ter o olhar também para com o outro de acolhimento? Lembrando que também dentro dele existe a criança, que também está aí dentro de mim. E que de uma forma ou de outra, nós precisamos resgatá-la. O resgate começa em mim, mas eu também posso ajudar o outro a lembrar-se. E a gente sabe que quanto mais conhecimento nós tivermos, mais nos será cobrado, não só para nós, mas também para o meio onde a gente vive, porque nós não evoluímos sozinhos. A humanidade evolui, a sociedade evolui, a família evolui. A evolução é conjunta. Então, enquanto houver alguém necessitado, precisado de uma palavra, de um auxílio, para que ele também possa retomar o caminho da luz, nós não estaremos completos. Porque, na realidade, nós fazemos parte do corpo. E nós sabemos que o corpo, ele não funciona corretamente se tiver faltando um pedaço, se tiver faltando um órgão. Assim é a humanidade. Enquanto houver espíritos perdidos, fora do caminho, haverá sempre lições, haverá sempre chamamentos, haverá sempre uma educação a ser levada para todos, indistintamente. Por pior que seja aquela pessoa, sempre há salvação, sempre há oportunidade, porque Deus é soberanamente justo e bom, e Ele não exclui ninguém. Porque também nesse ato dos discípulos, nós podemos olhar um ato de exclusão. Podemos lembrar também que naquela época, crianças, mulheres e idosos eram muitas vezes deixados à margem, eles não tinham valor. Mas muito se mudou daquela época até hoje, aonde nós não devemos excluir as pessoas, sejam elas novas, crianças, mulheres, velhos, homens, altos, magros, não interessa. Cabemos todos. É isso que Jesus fala quando ele diz: deixe vir a mim as criancinhas. Ou seja, quem são as crianças? Nós. Nós somos crianças em desenvolvimento nesse planeta maravilhoso, no qual é nos dado essa oportunidade. E quando Jesus fala, deixe vir a mim as crianças, essas crianças somos nós. Então, vamos em busca de Jesus. Por que em busca de Jesus? Ele é o nosso maior exemplo de bondade, humildade, caridade. Todos os aspectos morais estavam em Jesus presentes e ativos e atuantes o tempo todo. Em momento algum ele excluiu alguém. Em momento algum ele recriminou qualquer pessoa que fosse.
Vocês sabem muito bem que cada vez que ele curava alguém, inclusive ele dizia: vá e não peques mais, a tua fé te curou. Isso significa dizer que aquela pessoa que buscou a cura através de Jesus, ela sofreu uma modificação. Ah, ela saiu santa de lá? Claro que não. Mas ela já tinha a consciência que ela poderia ser um espírito melhor. E a partir daquele momento, ela começou a trabalhar. Porque, inclusive, antes de chegar até Jesus, seja para ouvir a sua palavra, seja para receber uma das suas curas, ela já vinha sofrendo uma modificação para o caminho do bem. E quando ela chega em Jesus, e ele fala que a sua fé te curou, ou seja, a sua mudança, a sua atitude. Então, só nos resta, vamos ter atitude. Vamos ser essa criança aberta ao aprendizado, aberta ao acolhimento, aberta ao amor. É isso que Jesus nos fala nessa passagem. Então, vamos levar isso para a nossa prática do dia a dia. Não é fácil, mas vamos caminhando passo a passo, dia a dia. E com certeza nós chegaremos lá. Então agora eu vou finalizando, pedindo que vocês fechem os olhos, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo aos mentores da casa, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, que nos ampare, que nos conduza ao caminho do bem e que as vibrações positivas que foram geradas durante a nossa palestra possam ser levadas à casa de todos, fluidificando a água de cada um, levando nesta água um pouco daquilo que vocês estão precisando. E que esses fluidos balsâmicos e salutares também sejam levados aos presídios, aos asilos, às casas de repouso, aos moradores de rua, aos doentes da Covid-19, aos doentes em geral do nosso planeta, seja a doença física como a doença moral. Que nós possamos absorver esse fluido que possa nos modificar e nos levar ao caminho do bem. Graças a Deus, graças a Jesus.